que o nosso querer não adiantou, em que nós vemos que deu a entender que nós não somos exatamente nada, porque o problema aconteceu, o problema ficou maior, e nós não tivemos força para fazer nada. É neste momento que Deus entra na história e mostra para nós que mesmo as nossas forças se esvaindo, é aí que Ele gosta de agir. Quando nós não temos mais força para ação nenhuma, é aí que Deus se levanta do seu trono e fala: basta! É neste momento que a força de Deus começa a invadir a nossa vida, e nós vemos o milagre acontecer. Aleluia. Nós vemos que este homem, por de nome Jairo, a Bíblia diz que ele vai até Jesus e pede para Jesus ir até a sua casa. E pedindo para Jesus ir até a sua casa, ele fala o porquê que Jesus deve ir até a sua casa. Ele fala assim: Jesus, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, porque eu tenho uma filha. Esta minha filha, ela ainda é nova, ela tem apenas 12 anos, e a minha filha, tendo 12 anos, ela está quase à beira da morte. É necessário, olhe para mim, é necessário que você entenda que existirão momentos que você precisará se dispor a falar para Jesus ir na sua casa. Eu vou repetir: é necessário que você entenda que existirão momentos que você vai precisar ir até Jesus e falar: vai à minha casa, Aleluia, porque eu Jesus. preciso do Senhor. A Aleluia, dificuldade Jesus. deste homem era que a sua filha estava indo à morte, estava quase morte, bateria quase zero, a tomada estava quase desplugando. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas como profeta do Senhor essa noite, eu quero te Aleluia, falar: chama Jesus para o seu problema, chama Jesus para a sua dificuldade, porque Ele vai te ouvir. E Ele Aleluia. é o único que tem a força para Aleluia. fazer sanar o seu problema. Acontece que este homem, ele se paralisa em um momento, porque tudo está dando certo. Ele conseguiu ir até Jesus, ele conseguiu falar o seu problema, mas Jesus para e dá a impressão que Jesus não lhe dá mais ouvido. O que Jesus fala é: alguém me tocou. Aleluia, Jesus. Talvez na cabeça deste homem chamado Jairo, pensou assim: poxa, mas Jesus já estava indo, Jesus já ia resolver o meu problema, Jesus já ia resolver a minha causa, e de repente ele para e fala: alguém me tocou. Existirão situações na sua vida em que parece que tudo está se resolvendo, mas talvez você perceba que haverá uma necessidade de você olhar o problema com uma dimensão diferente. Nós lembramos que quando Jesus está indo para a casa de Pedro, algumas pessoas, alguns homens perguntam para Pedro: Pedro, Jesus passa, Pedro vai passando, dois homens olham para Pedro e falam assim: Pedro, o seu Senhor paga o imposto? Jesus era um rabi, Jesus era um mestre, ele não precisava pagar o imposto. Mas daí o que acontece? Aqueles homens falam para Pedro, Pedro fala assim: paga. Aí Pedro, ele vai até onde está Jesus, e antes dele falar alguma coisa, Jesus o interrompe e faz uma pergunta para ele. A tradução aqui está dizendo que Jesus literalmente faz ele calar a boca, porque o nosso falar às vezes tem que ser calado para Jesus falar. Aí Jesus fala assim: de quem é o reino? De quem pode adorar com liberdade?
de quem pode fazer? Os filhos ou os homens? Pedro fala, os filhos. Aí Jesus fala, pois é, então os filhos têm a liberdade para quê? Para adorar. Jesus está falando assim, eu não tenho necessidade de pagar o imposto. Olha a tradução, Jesus está falando assim, eu não preciso, mas vai até o mar, pega um peixe, e através desse peixe você vai encontrar uma moeda, paga o que é devido por ti e por mim. Escute, Pedro é empresário da pesca. A história diz que Pedro era sócio de barcos de pesca. Então Pedro entendia de mar. Pedro já tinha muitos anos que mexia com isso. Pedro mexia com rede. Pedro pescava com rede. Pedro não pescava mais com molinete, com a vara. Pedro não pescava mais com anzol. E naquele tempo Jesus fala para Pedro, Pedro, vai e pega um peixe. Eu disse, pega? Um peixe. Pega o quê? Um peixe. Quem vai pegar a rede pesada e jogar para pegar um peixe? Então na mente de Pedro, eu vou ter que ir achar o molinete, achar a vara, achar o anzol para poder pescar um peixe. É como se Pedro estivesse falando para Jesus, Jesus, eu vou ter que retroceder. Vai, Pedro. Jesus, eu já pesco com rede. Vai, Pedro. Jesus, eu entendo de mar, eu entendo de barco, eu pesco é muita coisa. Vai, Pedro. Sabe aquele momento que você se encontra em uma situação que você vê que você vai ter que quebrar o seu orgulho para falar com alguém? Sabe aquele momento que você vê que você vai ter que retroceder e ir até onde você começou para enxergar a vida de uma forma diferente? Sabe aquele momento? Era como se Pedro estivesse falando, mas eu vou ter que retroceder. Vai, Pedro. E Jesus está falando para nós hoje, existirão momentos que para você ir até o mar, pegar o peixe e pegar a moeda para pagar o imposto, vai ser necessário você largar a rede, isto é, largar a sua força e voltar atrás da onde você saiu, para regredir, para que quem mostrar que eu que estou no controle da sua história. Glória a Deus. Pedro, mas eu vou ter que ir. Jesus, vai, Pedro. Pedro, eu vou ter que pegar o molinete. Vai, pegar a vara. Vai, pescar o peixe. Vai, Pedro. Imagine você, Pedro, chegando na beira do lago de Genezaré, na beira do mar da Galileia, todo mundo olhando para ele, e ele lançando o anzol, porque era necessário naquele momento ele voltar da onde saiu, engolir o seu orgulho. Engolir o seu orgulho para quê, pastor? Para liberar talvez o perdão, oh glória. Engolir o seu orgulho para quê, pastor? Para liberar uma palavra, oh glória. Engolir o orgulho para quê, pastor? Para falar com alguém que você não fala mais, oh glória. Engolir o seu orgulho para quê, pastor? Para chamar a atenção de alguém que um dia você arrancou com a força da sua vida, oh glória. E Deus está falando para nós, a sua força até aqui chegou, e a partir deste momento eu quero que você enxergue lá atrás, da onde você saiu, para pegar o seu projeto, amassar e jogar fora, para mostrar que quem está no controle sou eu. E Deus mostra o controle. Quando Pedro lança o anzol, ele pesca um peixe. Não era mais uma pesca maravilhosa, era um peixe. E Pedro, imagino eu, desacreditando, eu só quero ver se nesse peixe vai ter uma moeda. Por quê? Primeiro detalhe do texto, naquela região não tinha nenhum peixe, nenhuma espécie de peixe que se atraía por luminosidade. Então provavelmente não
não ia ter moeda na boca do peixe. Naquela região, naquele lugar, não se pescava mais com anzol. Por quê? Os peixes iam mais a fundo. Você está lembrado quando eles não pescaram nada? Jesus falou: vai mais fundo, porque aonde até eles pensavam que iam pescar, não conseguiram pescar nada. Quem que pesca na beira do rio, onde eles vão ao fundo para pescar uma multidão de peixe? Terceiro detalhe, é o único lugar na Bíblia que você vai ver Jesus levando vantagem de algum milagre que ele fez. E Deus está falando para você neste momento: eu vou mover o quadro, eu vou mover a situação, eu vou mover a história, e haverá peixe, nem haverá moeda na boca do peixe. Por mais que você desacredite em situações. O que é que você está falando, pastor? Sabe quando você olha e na sua lógica humana nada vai fazer aquilo resolver? Sabe quando você olha e vê que com a sua força nada vai fazer aquilo resolver? Deus está falando nesse momento: vai haver moeda, vai haver peixe, e você vai ser sanado o seu problema, Pedro. Aleluia. Aleluias. Então aquele homem Jairo para e vai ter que ver que Jesus vai além do que ele pensa para a sua história. Ele vai aprender algo naquele momento. A sua filha tem quase 12 anos, diz o texto. E diz o texto também que aquela mulher estava enferma há mais de 12 anos. Entenda, a enfermidade daquela mulher vai muito além do que a gente imagina, porque naquele tempo não existia remédio para sangramento. Naquele tempo a pessoa, existem até algumas traduções da Bíblia que diz a mulher do fluxo de sangue ou a mulher imunda. Aquele